A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui no terceiro dia da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. E hoje eu vou falar sobre a persistência. E eu gostaria que vocês abrissem a minha palavra aí, de vocês, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Aos seus servos disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quanto a ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. A maioria das pessoas conhece a história, sabe que esse homem, embora tivesse um cargo muito alto no exército, fosse um general de guerra, ele tinha uma doença, ao qual já foi mencionado até mesmo pelo pastor Francisco e pelo pastor Milton, né? E falamos sobre fé, né? Falamos que o Senhor sempre está com aqueles que persistem. Na igreja, constantemente, nós temos ministrado palavras assim de perseverança, de fé, de amor para as pessoas. Esse homem, ele, embora tivesse muito dinheiro, não tinha o que ele realmente precisava. E aqui ele precisava realmente de uma cura. E os homens não podiam lhe dar. Somente quem podia lhe dar essa cura era somente o Deus verdadeiro. E aqui a história nos conta que ele tinha foi para uma guerra, sitiou a cidade, venceu e levou com ele uma garotinha para ser sua serva. E essa menina que ficou sendo serva da sua esposa, comenta com a sua esposa que se ele pelo menos conversasse ou fosse até certa cidade, ele encontraria com um profeta e esse profeta de Deus o curaria dessa lepra. E isso chega ao ouvido dele e ela conta tudo isso e ele resolve chegar lá, levar alguns presentes e falar: se ele me curar, se eu for curado, eu vou entregar todos esses presentes para ele. Mas no decorrer da história, quando ele chega lá nesse lugar, na casa do profeta, ele bate a porta e Geazi, o seu servo, o servo do profeta, abre a porta, vê que é ele e ele pergunta sobre o profeta e ele volta. Geazi entra dentro de casa e fala para o profeta Eliseu: Eliseu, aqui está o general de guerra. E ele veio aqui com sua comitiva e ele quer que você o cure. Mas o profeta era designado pelo Espírito Santo, por Deus. E ele falou assim: peça para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Geazi falou isso para ele. Naamã ficou indignado porque havia outros rios limpos naquele lugar. Por que ele teria que mergulhar naquele? Mas aí ele sai indignado, vira as costas e, e volta para casa e começa o caminho de volta. E no meio do caminho, os seus servos perguntam para ele: Senhor, se o profeta lhe pedisse algo difícil, você não faria? Quanto mais a fazer um ato tão pequeno de se lavar 7 vezes no rio, não é melhor o Senhor fazer isso e ser purificado do que voltar para casa derrotado novamente?
Porque Naamã ele tinha vencido todas as guerras, mas essa guerra ele não conseguia vencer sozinho. E ali ele começa a fazer a vontade de Deus. Ele começa a renunciar, assim como é um vídeo que foi ministrado pelo pastor Francisco. Ele começa a renunciar a ele mesmo e começa a ter fé que Deus iria curar ele através daquela atitude. Mas ele não ia conseguir ser curado na primeira. Ele teria que persistir até o final. Ele teria que fazer até o fim. E foi isso que ele fez. No primeiro mergulho, ele mergulhou, subiu de novo e a lepra estava lá. No segundo dia, perdão, na segunda vez, ele mergulhou e a lepra estava lá. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No sexto mergulho, eu creio que ali ele teve que realmente usar toda a fé dele, para que no sétimo mergulho, quando ele subisse, ele fosse curado. A persistência levou a ele a cura. A persistência levou a ele a vitória. E quantos de nós temos desistido de continuar a nossa batalha? Quantos de nós estamos desistindo por coisas poucas? Ah, porque uma pessoa falou isso, outra pessoa não falou nada, eu fiz isso e a pessoa não reconheceu o que eu fiz. Mas nós devemos continuar persistindo, como está escrito lá em Romanos, que eu queria estar abrindo para estar encerrando essa mensagem, para ela não ficar muito longa. Em Romanos capítulo 5, está dizendo assim, Romanos 5, versículo 3, diz assim: não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele fala assim, aqui, que nós temos que nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que através dela nós seremos abençoados, nós seremos aprovados. Então ali Naamã ele estava passando por uma aprovação, e uma aprovação de fé, de perseverança, de insistência. E ali, graças a Deus por ele ter ouvido a voz, primeiramente ele não quis ouvir a voz do profeta, mas ele ouviu a voz daquelas pessoas que estavam com ele e ele decidiu ter essa atitude de perseverança. Ele mergulhou 6 vezes, mas na sétima vez, quando ele mergulhou e subiu, a sua pele já estava limpa. E é como a Bíblia diz, estava tão limpa como a de um bebê. Então, que nessa manhã, que nessa tarde ou noite que você virar esse vídeo, você venha persistir. Tá difícil na sua caminhada, tá difícil no seu ministério, tá difícil na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no seu trabalho, qualquer área da sua vida que você acha que está difícil. Peça para Deus direção e persevera, porque aquele que perseverar até o fim terá a sua vida e sua coroa, né? E eu creio que você e eu nessa manhã recebemos a palavra do Senhor, que é persistir até o fim, e nós seremos curados, purificados pela palavra de Deus. Amém? Quero estar orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor Jesus, pessoas, ó Pai, que estão talvez passando por problemas, coisas, situações difíceis, ó Deus, que estão como Naamã, passando por problemas e não vendo mais solução daquilo que eles têm apresentado a Ti, Deus. Eu não sei se é uma enfermidade ou se é alguma coisa, Pai, no lar, no trabalho,
no seu ministério, Pai, mas o Senhor vinha, Pai, com a sua poderosa mão intervir, Senhor. Ó Jesus, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas, ó Pai, para que nós venhamos ser purificados de toda a lepra espiritual, Pai, e que nós venhamos ser como Naamã, Pai, ter esse Jesus, ter ouvidos e ouvir, ó Pai, a voz do Senhor e a voz daquelas pessoas que nos querem bem. Ouvir conselhos de pessoas que nos amam é muito bom, mas ouvir conselhos da Tua palavra é melhor ainda. Que o Senhor venha, Pai, nos dar força, que o Senhor venha gerar esperança em nossos corações, ó Pai, e que nós venhamos ser aprovados por Ti, porque a perseverança, Pai, gera esperança. Muito obrigado e que todos possam ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Espero vocês no sábado, aqui na Casa de Oração Unidos com Cristo, na Estrada do Ribeirão, número 140, aqui na cidade de Boa Vista. Aqui haverá um culto de libertação às 19 horas do sábado. Então você está convidado a estar conosco. Que Deus te abençoe e que o Senhor continue sendo o seu alvo. Amém?